E você já percebeu se a cidade está mais clara ou não? Agora nós temos luzes de LED nas ruas de São Paulo. O que significa isso? Significa, em tese, mais economia e mais luz. Será que essa é a impressão que as pessoas têm? Isso foi uma iniciativa da Prefeitura por meio de uma parceria público-privada. O que é tudo isso? Como é que está a situação? Vamos saber na reportagem. São Paulo tem quase 99% dos pontos de iluminação da cidade utilizando lâmpadas de LED. Nessa foto tirada pela NASA, é nítida a diferença de luminosidade da capital, que é praticamente branca, para Guarulhos, que é amarela. A Michele é professora da FEI e especialista em energia. Ela nos mostra as vantagens da iluminação em LED sobre as lâmpadas convencionais. As lâmpadas de LED, elas apresentam uma eficiência energética muito maior. Para você conseguir o mesmo fluxo luminoso, você está falando de 7 a 10 vezes a potência, que seria a energia que vai ser utilizada. Uma vantagem também de que as lâmpadas de LED elas podem ter a sua iluminação regulada, né? A intensidade dessa luz. Perfeito. Além de que elas esquentam, né? Elas dissipam menos calor e elas apresentam uma durabilidade maior, né? Retardando a manutenção. A parceria público-privada da iluminação foi proposta pela Prefeitura de São Paulo em 2015. Teve a licitação realizada no ano seguinte, mas foi suspensa em 2018 por suspeitas de fraude. Foi só em agosto de 2019, logo depois do Ministério Público ter pedido o arquivamento do inquérito, que o contrato de quase 7 bilhões de reais foi assinado e a iluminação pública de São Paulo começou a ser modernizada. Atualmente, o contrato da PPP da iluminação está em vigor porque a Prefeitura conseguiu uma liminar na Justiça. Essa planilha mostra como está a instalação da nova iluminação em cada uma das 32 subprefeituras. Dos quase 619 mil pontos de iluminação da cidade, 612.500 já têm lâmpadas de LED. Dos cerca de 6.500 pontos que ainda têm lâmpadas antigas, pouco mais de 1.000 estão na região da Subipiranga, a maioria deles em Heliópolis. Já em Parelheiros e Hermelino Matarazzo, segundo o documento fornecido pela Prefeitura, toda a iluminação pública já está atualizada. Além da mudança para LED, o contrato da PPP também prevê a ampliação da rede em 90 mil pontos, fazendo com que São Paulo chegue ao final de 2024 com 710 mil pontos de LED funcionando. A concessionária tem o mesmo prazo, que vai até o final desta gestão, para instalar 16 mil pontos de LED em equipamentos como monumentos, fachadas e obras de arte. Ao longo do contrato, centrais de controle à distância também serão implantadas. A professora Vera Monteiro é especialista em concessões e avalia a PPP da iluminação em São Paulo como positiva. É preciso olhar as obrigações como um todo e muitas delas, elas se alongam durante toda a vigência do contrato. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um dado positivo em favor deste modelo de contrato. O contrato da PPP da iluminação pública em São Paulo tem prazo de 20 anos. Segundo a Prefeitura, a economia com energia é da ordem de 12 milhões de reais por mês. Para solicitar a instalação de iluminação de LED na região em que você mora, é só ligar para o número 156 da Prefeitura ou para o 0800 779 0156, que é do consórcio Ilumina São Paulo. Bom, vamos lá, algumas questões aí em relação à iluminação. Primeiro, o contrato de 20 anos, já se passaram 3, então tem mais 17 anos de contrato. Segundo aspecto, luz é segurança pública. Regiões mais iluminadas têm menos índices de criminalidade. Por isso eu fico surpreso de não ter sido implantado ainda o LED, a luz de LED, em Heliópolis, né? Como se sabe, uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo. Mas esse assunto aí nós vamos esclarecer num dos próximos programas. Nós vamos atrás para tentar entender por que Heliópolis foi deixada para trás, ficou por último aí na implantação das luzes de LED. Agora, o importante é o seguinte, ok, luz é bom, luz, cidade iluminada é bom, a gente é uma velha questão, né? Se faz, a gente reclama, se não faz, a gente reclama também, mas vamos dividir. Iluminação é bom, ponto. Mas a gente precisa entender como é que esse contrato está vigindo. O contrato é um contrato precário, só está em vigor e só foi assinado por força de uma liminar da Justiça, ou seja,
pode cair a qualquer momento. Mesmo assim, a prefeitura decidiu e entendeu que ficaria mais econômico aditar o contrato feito com essa empresa e, sem licitação, passar para essa empresa a responsabilidade pela manutenção dos semáforos, os semáforos feitos de açúcar em São Paulo, que a gente sabe ficam piscando toda vez que cai uma chuvinha. Então, seria a proposta de solução rápida para o problema por parte da prefeitura e seria, segundo a prefeitura, uma solução $500 milhão mais barata do que abrir uma licitação separada. Vamos conhecer um pouco esse assunto agora. Nem verde, nem amarelo e nem vermelho. Os fios roubados deixam as luzes apagadas. Quando o problema é de manutenção, o cruzamento fica só com a luz amarela piscando. A situação dos semáforos de São Paulo nunca foi tão complicada. Não existem dados oficiais, mas a cada 10 que apresentam problemas, estima-se que pelo menos 7 deles aconteçam por falta de manutenção. O professor Marcelo Zufo, que coordena o Laboratório de Inovação da USP, afirma que a falta de um diagnóstico preciso sobre as causas dos problemas dificulta a solução. Então teria que ir mais a fundo na investigação das causas reais que estão levando a essa taxa de falha muito alta na cidade de São Paulo. E resolver a forma de política pública, melhorando os aspectos regulatórios, agora sempre visando uma melhoria da qualidade do serviço. O Tribunal de Contas do município autorizou a prefeitura a incluir no contrato da PPP da iluminação pública um aditivo para que o consórcio passe também a modernizar os semáforos da cidade. Com isso, a prefeitura espera economizar R$5 milhões por mês só com a conta de luz e os gastos com manutenção, além dos quase R$140 milhões a menos que seriam gastos ao longo de 5 anos no modelo de licitação. O professor Zufo, mesmo sendo contrário a juntar iluminação com semáforos por serem operações distintas, afirma que existem tecnologias nacionais, acessíveis e modernas para transformar completamente a relação da cidade e de seus habitantes com os semáforos. A tecnologia, ela é evolutiva, ela é evolucionária, e agora nós estamos no mundo da inteligência artificial e do 5G, né? E a gente sabe o quanto a mobilidade urbana é fundamental para a saúde dessa cidade. É fundamental que a cidade tenha uma infraestrutura semafórica compatível até com o papel econômico que a cidade desempenha no país, né? Além dos problemas de manutenção, o roubo de fios também faz estragos. Nesse cruzamento, eles são tão frequentes que o Abel nem lembra a última vez que os semáforos estiveram funcionando. Antigamente a CT vinha e ficava aqui, agora já não está vindo mais não. Os números do roubo de fios em São Paulo impressionam. Só no primeiro trimestre deste ano foram 1.849 ocorrências, contra 968 casos no mesmo período do ano passado, uma alta de 91%. Em média, são 20 semáforos danificados todos os dias. Só entre janeiro e junho foram reinstalados 231 quilômetros de fiação elétrica nos semáforos da cidade. Uma despesa alta, que não para de crescer e só esse ano já custou R$9 milhões aos cofres públicos. Então, qual é o trabalho da Polícia Civil? É fiscalizar esses comércios de sucatas para tentar inibir o recebimento desse material. Eles são autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada, que é a pena de 3 a 8 anos de prisão. O Rafael é professor da FGV e especialista em segurança. Ele diz que ainda não há estudos sobre o tamanho do mercado de cobre roubado, mas que a dificuldade de rastrear a mercadoria dificulta muito a solução do problema. É mais ou menos como ouro, se você for pensar, né? Pegam o ouro, derretem o ouro e vendem o ouro. E aí você não consegue controlar essa origem. É muito difícil você controlar a origem, principalmente porque é um metal que é rapidamente diluído e transformado em outras coisas. A chance de você ter esse furto, ter o produto de furto, voltando para a economia formal, voltando para um produto que é vendido com nota fiscal, é gigantesco. Você viu agora há pouco que nós estivemos nesse mesmo cruzamento durante a noite. A gravação foi feita no dia 29 de julho. No último sábado, 13 de agosto, esse semáforo estava funcionando.
Voltamos aqui durante a semana e não foi surpresa nenhuma. Novamente os cabos foram roubados. E o cruzamento da Barão de Limeira com a Duque de Caxias, mais uma vez, está sem semáforos. O detalhe é que a prefeitura e a polícia sabem exatamente onde ficam os semáforos prediletos dos ladrões de fios. O semáforo campeão do roubo de fios é esse aqui, na rua Brigadeiro Tobias, a cerca de 200 metros da sede da Polícia Civil. Mas em avenidas como a Marechal Tito e a Ragué Bischoff, na Zona Leste, na Avenida do Estado ou na rua Teixeira Leite, no centro, ou ainda nas avenidas Jabaquara e Santo Amaro, na Zona Sul, o roubo de fios é cada vez mais comum. Toda vez eles vêm, arrumam, no dia seguinte eles levam os cabos e... É roubo de fio? É roubo de fio. 10 dias atrás, o cara pegou o motoqueiro e jogou aqui, ó, bateu nos caras tudo quebrado, veio de lá, o motoqueiro foi atravessar, bateu o cara aqui, acho que quebrou até a perna. Bom, vocês perceberam que este é um assunto importantíssimo para a vida da cidade, mexe com a vida de todos nós que moramos nela e é um assunto ainda polêmico. Há por trás um imbróglio jurídico, ação, liminar, etc. Bom, agora surge mais uma, por iniciativa da Atricom, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, Tribunais de Contas estaduais e municipais de todo o Brasil. Nós vamos conversar agora com o advogado Fernando Coelho Antunes, que representa a Atricom e fala um pouquinho que ação é essa. Doutor Fernando, bom dia para o senhor. O que vocês estão pedindo nessa ação, por favor? Bom dia, Sabiana, tudo bem? Tudo bem. Essa ação do Supremo Tribunal Federal, que a Atricom propôs agora no mês de julho, ela questiona alguns dispositivos, né, da lei municipal que regula a relicitação e a prorrogação antecipada de contrato. Existe um precedente do Supremo Tribunal Federal que estabelece que esses contratos eles têm que ser, além de uma série de questões, submetidos à análise do Tribunal de Contas. No caso de São Paulo, ao Tribunal de Contas Municipal. A lei não traz nenhum dispositivo sobre isso. Esse é um dos aspectos que nós questionamos nessa ação. Vamos traduzir isso, é o seguinte, esse aditivo nesse contrato de iluminação em São Paulo, permitindo que a mesma empresa, sem licitação, também faça a manutenção dos semáforos, ele está baseado, esse aditivo, numa lei aprovada pela Câmara Municipal. É essa lei municipal que a Atricom está contestando, é isso? Isso, essa lei. E essa lei municipal ela tem a irregularidade de não reconhecer os tribunais de contas como um órgão fiscalizador desses contratos que deve autorizar antes esse aditamento? Isso. Na redação atual da lei não há nenhuma menção ao Tribunal de Contas Municipal. Esse foi um dos pontos que nós questionamos, né, com risco à moralidade administrativa, a dar uma espécie de superpoder para o prefeito, né, essa discricionariedade de estabelecer essa prorrogação ou relicitação sem a fiscalização do órgão de controle externo, municipal. Agora, doutor Fernando, o trabalho do Tribunal de Contas não é só após o ato da prefeitura. Nesse caso aí, o que está se pedindo é que se antecipe ao ato da prefeitura e o Tribunal de Contas, antes mesmo que a prefeitura tome uma decisão, o Tribunal de Contas precisa autorizar. Isso não tira um pouco a liberdade do prefeito tomar decisões? Não, na verdade, isso está dentro da regularidade do controle externo, né? Existe um estudo de viabilidade técnica, de vantajosidade que o órgão da administração pública vai fazer, e o papel do Tribunal de Contas Municipal é, conjuntamente com a administração, mas dentro do controle externo, analisar se de fato esses critérios de vantajosidade, de eficiência para a administração, eles estão presentes. Não tem nenhuma sobreposição de competência. Por que a Atricom, a Associação dos Tribunais de Contas, entra com essa ação e não uma ação aqui do Tribunal de Contas do município ou de qualquer órgão aqui de São Paulo? Por conta do controle concentrado de funcionalidade na STF, nós precisaríamos de uma associação de caráter nacional. E até para evitar que outros gestores estabeleçam leis semelhantes, porque no momento não existe uma regulamentação federal definitiva sobre o tema, e esse foi um dos pontos que nós questionamos, né? O município ele inova na
mas também estabelecimento de regras de licitação e pela Constituição atualmente, pelo artigo 22, só a União pode legislar sobre novas regras de licitação. Eu entendi. Quer dizer, vocês estão se antecipando para que outros municípios não tenham um prefeito recebendo, para usar uma expressão sua, um cheque em branco também. É isso, né? Isso. Só para encerrar agora, alguma observação especificamente sobre essa atitude tomada na sequência pela Prefeitura de São Paulo, quer dizer, com base nessa lei, aditar o contrato da iluminação? Sim, nós questionamos também a rapidez com que essa lei foi aprovada no fim de dezembro, né? Ela tramita em menos de 30 dias, a segunda votação é em menos de 4 dias, né? Não teve nem deliberação suficiente com a sociedade para uma lei tão importante para o interesse público, né? Que deveria ter um debate maior, uma construção de consensos maior em torno desses dispositivos, né? E esse cheque em branco, na expressão que nós usamos, permite prorrogar contratos por mais de 30 anos, né? Tem pedido de liminar para suspender imediatamente o contrato ou não? Tem pedido de liminar. O Supremo, agora em 9 de agosto, já pediu manifestação da Prefeitura e nós aguardamos, depois da manifestação, a apreciação da liminar. Que pode acontecer a qualquer momento? A qualquer momento. Ok. Muito obrigado pela sua participação, doutor Fernando. Obrigado, Sabino. Bom trabalho. Olha, é importante dizer que num dos próximos programas nós teremos aqui uma posição da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura ainda está estudando, resolvendo questões em relação a esse contrato polêmico e nós teremos um representante da Prefeitura aqui para falar sobre essa proposta.